em cada conduções. O tumulto começou depois de um problema na porta de um dos vagões do metrô na estação Sé, pouco depois das 6 da tarde. Enquanto o conserto era feito, a linha vermelha ficou travada. Passageiros de outros 7 trens, presos dentro do túnel, acionaram o botão de emergência. A energia foi cortada e as pessoas começaram a andar pelos trilhos. Quem estava na plataforma fez o mesmo. Seguranças tentaram impedir. O clima ficou tenso. Foi quando um passageiro usou um extintor de incêndio contra eles. Na confusão, vidros foram quebrados e uma mulher passou mal. Alguns resolveram esperar. Quem preferiu deixar a estação recebeu o bilhete de volta. Um passe, como é que eu chego na minha casa com um passe? Os trens só voltaram a circular 5 horas depois do início do tumulto. As imagens de toda a confusão gravadas pelas câmeras de segurança do metrô estão sendo analisadas e funcionários vão ser ouvidos para investigar o que de fato aconteceu. Para o secretário de Transportes de São Paulo, a ação foi orquestrada. Nós não vamos deixar entrar no metrô o vandalismo que nós já estamos vendo em alguns pontos de manifestações de rua. O governador de São Paulo quer que os culpados sejam identificados e punidos. Eu não acredito que essas coisas sejam geração espontânea. O episódio foi só uma amostra de que o transporte público no país opera no limite. Como é que o Brasil vai querer fazer Copa do Mundo mostrando esse tipo de coisa para os gringos? 2 bandidos foram baleados e 3 foram presos depois de perseguição e troca de tiros com a polícia na zona sul do Rio. Os criminosos haviam acabado de roubar clientes que saíam de um bar numa movimentada rua de Botafogo. Tanta proteção tem motivo. Eu fiquei assustada com o que aconteceu, porque eu trabalho ali. E eu tenho que passar por aqui, então é horrível. Na noite desta terça-feira, criminosos voltaram a agir em uma das ruas mais movimentadas de Botafogo, na zona sul do Rio. O alvo? Clientes que saíam deste tradicional pub do bairro. Segundo testemunhas, 5 bandidos, 2 deles armados, chegaram num carro roubado e renderam um casal. Eles levaram celular e dinheiro das vítimas. Amigos do casal assaltado e moradores que viram a ação pediram ajuda de policiais militares que passavam pelo local. Encurralados, os criminosos fugiram pela contramão. Houve perseguição e tiroteio. 2 bandidos acabaram baleados, outros 3 foram presos. O carro usado na fuga ficou cheio de marcas de balas. O assalto foi a 800 metros desta delegacia do bairro. Dados do Instituto de Segurança Pública mostram um aumento da violência no bairro, que em alguns casos mais que dobrou de 2012 para 2013. Os assaltos a pedestres, por exemplo, subiram de 206 casos para 494. Os roubos de celulares assustam. Aumentaram de 18 para 108. E no Paraná, um idoso foi atropelado dentro de casa enquanto dormia. O veículo era conduzido por uma vizinha que não sabia dirigir. O corpo de Laurindo Barbosa, de 78 anos, foi enterrado no final da tarde desta quarta-feira. De carro, a vizinha dele, Hortência dos Santos, de 62 anos, atravessou a rua, quebrou o muro e derrubou a parede do quarto em cima do idoso, que dormia. Sentado aqui na área, aí levantou, foi deitar na cama. Deitou na cama, veio o carro e fez essa desordem. A mulher está à base de calmantes, sem condições de contar o que aconteceu. Mas o filho dela nos disse que deixou o carro ligado para testar a bateria. Foi quando a mãe dele entrou no veículo. Ela não sabe dirigir e acabou acelerando o carro até a casa do vizinho. A polícia vai instaurar um inquérito para investigar o caso. Hortência deve responder por homicídio culposo quando não há intenção de matar. A polícia do Distrito Federal prendeu 17 colombianos suspeitos de extorquir dinheiro de pequenos empresários na região de Brasília. As imagens cedidas pela polícia mostram o momento em que os agentes usaram explosivos para invadir uma das casas usadas pelos bandidos. No local foram apreendidos passaportes, drogas e dinheiro, o equivalente a R$ 120 mil em notas de reais,
dólares e pesos colombianos. A polícia também encontrou vários cadernos com a contabilidade da quadrilha. Eles ofereciam empréstimos a pequenos empresários a juros altíssimos. Este folheto de propaganda indica: a cada R$10 mil emprestados, cobravam R$600 por dia. Quem não pagava a dívida era ameaçado e agredido. A polícia recebeu várias denúncias anônimas até prender os 17 integrantes do bando, entre eles uma mulher. O grupo vai cumprir pena por extorsão, organização criminosa e agiotagem no Brasil e depois será expulso do país. O adolescente que foi torturado por jovens e preso nu a um poste na zona sul do Rio prestou depoimento à polícia nesta quarta-feira. Ele não reconheceu nenhum dos supostos agressores. O jovem foi ouvido na delegacia do Catete, na zona sul do Rio. Ele deixou o prédio com o rosto coberto, sem falar nada. A polícia ainda procura os rapazes que agrediram e humilharam o adolescente, encontrado sem roupas, com uma trava de bicicleta no pescoço, na última sexta-feira. A polícia de São Paulo procura os assaltantes que invadiram um condomínio de luxo na zona sul da cidade. Em plena luz do dia, os ladrões entraram e saíram mais de uma vez pela porta da frente. O edifício tem câmeras de segurança e vários porteiros. São pouco mais de 3 horas da tarde. Os dois assaltantes chegam no prédio. Eles tocam o interfone e conversam com o porteiro. Um deles se aproxima e o rosto aparece em close na câmera. A dupla entra, espera a faxineira terminar de limpar o elevador e vai direto para o 16º andar. 5 minutos depois, os ladrões descem e vão embora. Mas voltam meia hora mais tarde e de novo seguem para o mesmo alvo, o apartamento de um casal que não está em casa. No elevador dão risada, nem se importam em esconder o rosto. Os dois ficam no interior do imóvel por cerca de 50 minutos. Ao chegar em casa, a mulher vítima da ação dos criminosos percebe o roubo. Na hora que eu abri a porta, eu vi uma luz acesa dentro do meu apartamento e algumas coisas reviradas. Os ladrões deixam o apartamento, entram no elevador com uma bolsa cheia de aparelhos eletrônicos e joias. A audácia é tanta que um deles desce com uma caixa de suco na mão. Eles ainda brincam com 2 crianças que estão na companhia de uma moradora do prédio. Chegam na portaria, conseguem sair do local tranquilamente e desaparecem. O prédio fica no bairro de Moema, na zona sul de São Paulo. O apartamento no condomínio é avaliado em mais de R$1,5 milhão. Acho que é inadmissível, e ainda mais pela facilidade com que eles entraram e saíram do meu apartamento. 2 vezes. Essas imagens já estão sendo analisadas pelos investigadores. Agora a polícia deve ouvir nas próximas semanas a dona do apartamento e os 3 funcionários que trabalhavam no dia que o prédio foi invadido. Todos eles já foram demitidos do condomínio. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Jovem acorrentado pelo pescoço com trava de bicicleta no Flamengo presta depoimento. Ele não reconheceu os suspeitos do crime. A polícia investiga um grupo que estaria fazendo justiça com as próprias mãos, caçando assaltantes e moradores de rua. E você vai ver também. Operação no Complexo da Maré termina com um morto, 10 presos e material apreendido. Outra operação aconteceu em Santa Cruz, na Zona Oeste. As incursões policiais têm sido diárias, após o ataque a bases da UPP e a morte de uma policial no início da semana. E para falar sobre o combate ao crime no Rio, hoje eu recebo aqui no estúdio o comandante da Polícia Militar, do Coronel Luiz Castro. Nós vamos conversar sobre as UPPs e os planos da segurança pública para regiões ainda não pacificadas. É já já.
E ainda, criança de 5 anos é abusada dentro do transporte escolar. E você que é pai, mãe, se preocupa com a segurança dos filhos no trajeto até o colégio, saiba o que é preciso verificar antes de contratar o serviço de vans. É isso mesmo, Liane, é o que nós vamos mostrar daqui a pouco, de que forma que os pais devem proceder na hora de contratar o transporte escolar. Olá, bom dia. Hoje é quinta-feira, 6 de fevereiro. Eu sou Liane Borges e você está no SBT Rio Manhã. E um menor preso a um poste no Flamengo não reconhece o grupo detido na segunda-feira. A polícia investiga a ação de supostos justiceiros. Eduardo Oliveira. O adolescente foi preso a um poste no Flamengo na última sexta-feira. Se apresentou ontem à tarde em abrigo da prefeitura depois de ter fugido do hospital. Ele contou que 15 homens, entre eles um armado, os responsáveis por amarrá-lo ao poste e agredi-lo. Ele tomou um knockdown, mas que ele tem condição de reconhecer. Acredito que um ou outro pode ser, mas não são os garotos que tiveram aqui na noite passada, que fazem parte daquele inquérito policial. Ele disse que foram 15 motos, com garupas, ali do que ele chama de Academia dos Pitbulls, uma academia ao ar livre. De acordo com a Secretaria de Desenvolvimento Social, ele deve ser encaminhado para uma unidade de menores infratores na Ilha do Governador. A transferência foi determinada pela Justiça porque há um mandado de busca e apreensão contra o jovem, que tem 3 passagens pela polícia por roubo e furto. Ele teria sido agredido e chegou a ser pelo guiar. A artista que socorreu o jovem diz estar sofrendo represália após o fato. Eu recebo e-mails assim: você errou de ter socorrido. Você tinha que ir lá, mas você tinha que ter dado chute, você tinha que ter queimado, você tinha que ter cuspido na cara, você tinha que ter tapona na cara e chamado outras pessoas da Rua Barbosa para fazer igual. A polícia procura integrantes de um grupo que se autodenomina Os Justiceiros. Eles estariam caçando e agredindo supostos criminosos pelas ruas da cidade. Esse, sem dúvida, é um assunto que dá muito pano para manga. Muitas pessoas estão comentando a respeito nas redes sociais e eu já coloquei aqui a minha posição e acho o seguinte: se nós formos, cada vez que acontece um episódio do tipo um assaltante, um bandido nas ruas, bater, agredir, acorrentar, imagina o que vai se transformar a cidade. Nós temos leis que são para serem cumpridas, senão nós vamos voltar à época do olho por olho, dente por dente. Imagina viver numa cidade assim. Se já temos problemas, se já existem essas situações de violência na cidade, como é que vai ser se todos nós começarmos a agredir e a cometer mais atrocidades ainda? Eu não concordo com esse tipo de coisa, até porque muitas vezes também não tem justiça, a justiça acaba não cumprindo seu papel, as pessoas são presas, são soltas quando é um menor de idade, então, às vezes nem isso, mas ainda assim eu confio nas nossas leis. E a polícia prendeu o acusado de abusar sexualmente de uma criança de 5 anos. Ele é motorista da van escolar que transportava a vítima. O Eduardo Oliveira, mais uma vez, traz as informações. O português Carlos Inácio Coentro Portela, de 51 anos, foi surpreendido por agentes da DECAV durante um dos trajetos que fazia todos os dias para deixar as crianças na escola. Ele foi preso acusado de abusar de um menino de 5 anos. A família começou a desconfiar que algo estava errado no final do ano passado, quando a criança mudou de comportamento e não queria ir mais para a escola com o tio Carlos, como era chamado pelos menores. Há pelo menos 2 anos, Carlos transportava crianças de uma escola e 2 creches, todas na Ilha do Governador. Agora os investigadores querem descobrir se outras crianças também foram molestadas por ele nesse período. Nós precisamos saber se existem outras crianças vítimas, para que esse fato seja revelado para as mães que tenham as crianças sendo transportadas por esse indiciado, que compareçam à DECAV, que verifique se os seus filhos estão tendo comportamento diferente, entendeu? Inadequado, e que venham aqui para que nós possamos ouvi-las. É uma preocupação muito grande porque os pais, às vezes, por intermédio de outros, acabam sendo indicados para contratar um transporte escolar e nem sempre é a pessoa mais indicada. Pode acontecer de entrar, como foi o caso desse indivíduo aí que está sendo suspeito de molestar essa criança de 5 anos. São situações que deixam os pais, os responsáveis, muito preocupados. E por isso eu vou agora voltar com o Eduardo, que vai dar dicas para os pais de como contratar, afinal de contas, um transporte seguro. Eduardo, existe uma maneira, existe
como reconhecer quando uma van é legalizada? O que os pais devem prestar atenção? Olha, Eliane, primeiramente os pais devem se certificar de que o motorista é cadastrado na prefeitura, conforme a gente tem este cartão aqui. Olha só, cartão de identificação de transporte. Ao nosso lado, o vice-presidente de transporte escolar e afins do estado do Rio de Janeiro, o senhor Dielmo Lima. Ou seja, é obrigatório a utilização desse cartão para poder fazer serviço, não é isso, Sejão? Isso. Esse cartão, o motorista, para ter acesso a esse cartão, é obrigado a tirar certidões negativas do primeiro, segundo, terceiro e quarto ofício criminal. Entendeu? Além de outras exigências da prefeitura. Tá? Então, o carro legalizado precisa ter numeração, faixa amarela. Essa numeração aqui, Eliane, a gente vai mostrar, olha só, no caso aqui do carro do seu Dielmo, é 027010. Os pais que entrarem em contato com a Secretaria Municipal de Transporte e ligar, certificar, vai ver lá se esse número é realmente o número de cadastro da prefeitura para que a pessoa consiga fazer o transporte escolar. A gente está aqui com o seu Dielmo, olha só. Seu Dielmo, a gente está vendo aqui, todos têm cinto de segurança e obrigatoriamente o motorista é obrigado a ter um monitor? É obrigatório. Pela prefeitura, vai ser obrigatório ter uma monitora e motorista. Entendeu? Então, que é difícil um motorista tomar conta de um grupo de crianças e dirigir ao mesmo tempo. Né? Então, é obrigatório. Com certeza, né? Porque criança pequenininha, às vezes a gente vê mesmo. Vai só o motorista, aquele bando de criança atrás e não consegue dar conta. Agora, além de verificar essa certidão, né? Esse certificado aí do motorista e a van, tem alguma outra dica para a pessoa reconhecer se é um veículo cadastrado ou não? Porque às vezes você não consegue também falar com a Secretaria de Transportes, assim, só olhando para a van, dá para saber? Normalmente ela tem que ter essa faixa amarela, tá? Numeração, e essas vans, elas passam por vistorias semestrais, né? Então, digamos, esta van tem um selo de vistoria, já foi aferida agora em 2014. Chega em julho, ela passa de novo por vistoria e recebe um outro selo, entendeu? E é o seguinte, estava conversando com o seu Dielmo, Eliane, às vezes o barato sai caro aí no caso deste português que fazia transporte escolar com carro particular. Isso é proibido, não pode de qualquer forma, os pais devem ficar atentos a isso. E uma observação que é o seguinte, essa é uma van super bem cuidada, a gente observa que não tem isso filme, ou seja, até por uma questão de segurança das crianças que estão sendo notadas, olha só, todas com cinto de segurança aqui no assento da van, ou seja, as crianças aqui, elas são observadas durante todo o trajeto da casa até a escola pela monitora que acompanha o motorista, ou seja, os pais devem ficar atentos, qualquer dúvida, ligar para a Secretaria Municipal de Transporte, para a Prefeitura, enfim, para se certificar de que realmente é um carro de transporte escolar que está devidamente cadastrado pela Prefeitura do Rio de Janeiro. É isso, não é verdade? É isso. E por lei, é obrigatório as escolas terem o cadastro das vans legalizadas. Isso é importante. Ver nas escolas, né? Uma dica fundamental. Muito obrigada pelos agradecimentos do senhor e do Eduardo. Parabéns aí. Vemos que o seu veículo está bem direitinho, está novinho em folha, com cinto de segurança. É importante também a gente ficar atento a isso. Porque, como falou o Eduardo, às vezes o barato sai caro. Você quer economizar, né? Vai tentar, por indicação de alguém, olha, o fulano faz o transporte escolar e você não sabe com quem está lidando. Muito obrigada. E um homem acusado de estuprar a adolescente de 15 anos no Alto da Boa Vista se entregou à polícia. Ele não ter participado do crime. Cláudia Ramos conta. Rafael da Costa Nascimento, de 29 anos, se entregou à polícia na manhã de ontem. Em depoimento, ele negou o crime, mas o delegado responsável pelo caso não tem dúvidas. Chorão, como ele é conhecido, teria participado do estupro de uma menor de 15 anos. A vítima esteve aqui, ela chorou, inclusive, quando viu a imagem dele. Ela fez o reconhecimento pessoal e, com base nisso, esse inquérito vai ser relatado e mandado para a Justiça para que ele possa continuar preso. O crime aconteceu no último domingo no Alto da Boa Vista. Ainda traumatizada, a jovem conta que foi levada por Rafael e por outro homem para dentro da mata. Mandou eu abaixar minhas calças e ficar em pé e abrir as pernas. Na hora machucou muito. Ela teve medo de morrer. Segundo a jovem, o homem repetia: Não deixa ela embora, ponha ela, não deixa ela embora, porque senão ela vai entregar a gente. Para a mãe da menor, essa é uma dor que dificilmente será esquecida. É uma dor muito grande a gente criar uma filha com amor.
e se preocupar com ela e desejar que ela tenha uma vida normal e ser violentada desse jeito. É uma violência não só ao físico, mas à alma de uma mulher, uma atrocidade dessas. Agora vamos a outras notícias do Rio. Eu vou com o trânsito da cidade para você que sai de casa se atualizar, ver o melhor caminho. A gente sabe que a cidade está complicada com o trânsito. Avenida Brasil, altura da Avenida Paris. Olha só o engarrafamento, 7h11. Agora mudando de câmera, a gente tem aí já o gasômetro também muito complicado na altura da Leopoldina. Outra região da cidade, Avenida Brasil, altura da Ilha do Governador, trânsito bem mais intenso, sentido centro do Rio de Janeiro. Pode voltar. E agora vou apresentar, está aqui comigo no estúdio. Daqui a pouquinho nós vamos conversar a respeito do policiamento na cidade. O que está sendo feito em relação às UPP? Estou aqui com o comandante da Polícia Militar, Coronel Luiz Castro. Já já a gente conversa sobre esse e outros assuntos. Uma operação na favela da Maré termina com 1 morto e 10 suspeitos presos. Vamos voltar com o Eduardo Oliveira, que tem outras informações. Qual foi o balanço dessa operação, Eduardo? Olha, Eliane Borges, além desses 10 presos e 1 morto no Complexo da Maré, exatamente ali na comunidade Nova Holanda e também no Parque União, aconteceu também uma operação ontem à tarde em Santa Cruz, na favela do Rola, onde 2 pessoas foram presas. Especificamente no Complexo da Maré, a polícia conseguiu apreender pistolas, drogas, inclusive um dos presos estava vestindo uma camisa com a imagem do terrorista Osama Bin Laden, morto em 2011. Polícia Militar investindo aí em cima da criminalidade depois da morte da soldado Alda Rafael Castilho, de 28 anos, na UPP do Parque Proletário, ali na Vila Cruzeiro, no Complexo Alemão, no último domingo à tarde. Portanto, a Polícia Militar correndo atrás desses criminosos. Já no Complexo da Maré não pertence à mesma facção criminosa que teria planejado esse ataque ao PP. Mas a Polícia Militar não está dando mole não, está indo para cima de várias comunidades em busca de drogas, armas e na tentativa de prender vários criminosos, Juliane. Ok, Eduardo, muito obrigada. A gente tem visto que as operações são diárias e ontem teve um intenso tiroteio na Praça Seca. Foi o 2º dia seguido. Moradores postaram vídeos na internet e dá para ouvir, inclusive, o som dos tiros. Eduardo, você tem informações também ali a respeito da Praça Seca, que está um local complicadíssimo da cidade, não é isso? Olha, Helene, foi criada a companhia destacada lá no Morro São José Operário pela Polícia Militar há cerca de 2 semanas, se eu me recordo bem. E o que acontece? Policiais militares estavam fazendo uma vistoria, enfim, uma incursão, fazendo uma ronda lá na localidade e perceberam um grupo de suspeitos andando no alto do morro. Eles foram verificar, daí começou o confronto. Os criminosos atiraram contra os policiais militares, que conseguiram fugir em direção à mata. Ninguém foi preso, não houve feridos, mas está aí o tiroteio assustando mais uma vez os moradores lá daquela região. Enquanto você fala, Eduardo, nós ouvimos ao fundo o som dos tiros. Olha só. Uma grande quantidade de tiros. Estão escrevendo no Facebook do SBT Rio, não aguentam mais essa situação por lá. São tiros constantes, uma guerra naquela região. E é sobre isso que eu vou conversar agora com o comandante da Polícia Militar, Coronel José Luiz Castro Menezes, que aceitou nosso convite, veio aqui no estúdio. Muito obrigado, Coronel. É importante, justamente agora, no momento em que a polícia está fazendo tantas operações, estão acontecendo tiroteios na cidade, bases da UPP atacada, que a Polícia Militar se posicione e diga, afinal de contas, o que está fazendo para melhorar essa situação e evitar que a população fique refém desses bandidos todos. Bom dia, Eliane. Bom dia a todos. Realmente, nós estamos aí com alguns problemas pontuais. Em relação à Praça Seca, por exemplo, se nós olharmos no passado um pouco recente, esses tiroteios eles eram intensos. Para a Polícia Militar entrar ali naquela região era uma operação policial até que ela conseguisse entrar. Então hoje nós estamos presentes 24 horas com a companhia de Estado. Ontem identificamos, né, os policiais que estão trabalhando lá naquela localidade, circulando pela comunidade, viram que tinham alguns marginais na mata. E aí, por uma operação, inclusive o Batalhão de Operações Especiais foi acionado para apoiar a companhia. Naquela região ali é uma companhia destacada? Sim, é uma companhia destacada e percebeu ali que os marginais estão ali homiziados.
naquela mata. Agora, outros pontos da cidade, até onde tem unidade de pacificadores, estão sendo atacados. Frequentemente, a gente viu essa semana, até como o Eduardo Oliveira citou, a morte de uma policial. Nesses locais, por exemplo, o Complexo do Alemão, a atuação da polícia tem sido mais difícil recentemente do que já era o normal? O processo de pacificação, processo que veio para ficar, não é algo provisório. Mas a gente tem que entender também que em algumas dessas regiões eram territórios dominados há vários anos por marginais da lei. Há uma resistência por uma parte pequena da população que não aceita isso. Há uma própria não aceitação também por parte dos traficantes. Isso é lógico. Até por conta também de problemas que nós já tivemos. Eu acho que as pessoas, estou falando porque já conversei com moradores, ficam um pouco receosas da atuação da polícia. A UPP ainda é algo recente no cotidiano da cidade. Então nós tivemos casos, por exemplo, da Rocinha, né, aquela confusão com Amarildo, outras situações envolvendo policiais. Eu acho que as pessoas ainda não confiam na polícia. Tem essa percepção dentro das comunidades de uma parcela que ainda é temerosa em relação a essa... É um processo natural. Esse processo de confiança ele vai ser adquirido com o tempo, né? Algumas comunidades, essa relação entre polícia e comunidade, ela é uma relação muito estreita. Eu acredito que com o tempo todas elas vão chegar nesse padrão. E os policiais têm sido treinados para trabalhar dentro das UPPs? É uma atuação completamente diferente da rua, por exemplo? Sim, durante o treinamento, né, existe um curso específico de polícia de proximidade, onde o policial ele tem um treinamento específico para trabalhar ali naquelas regiões. É uma questão, né? Agora, nessa questão dos ataques, isso quando acontece, a gente reforça a polícia naquela região, o próprio comando de polícia pacificadora faz ali um manejo de tropa. Nós, quando achamos necessário, também enviamos o batalhão de choque, o batalhão de operações especiais. É um processo, né, de amadurecimento. E isso é uma coisa que, em acontecendo, a gente vai tomar as medidas. Se percebermos, por exemplo, que há necessidade de aumentar o reforço de uma unidade de polícia pacificadora, a gente vai adotar a medida. Então... Vai, mas aí depois a dúvida é, vai ou tira? Daqui a pouco o senhor explica para mim, porque a gente tem medo, será que o efetivo vai ser suficiente para essa quantidade de UPPs, companhias destacadas? Já já o senhor me responde, porque a gente tem uma matéria especial para mostrar justamente esses pontos onde foram colocados UPPs, as bases, as conquistas da polícia nesses anos todos. A Aline Grupilo conta pra gente. Os índices mais recentes divulgados pelo Instituto de Segurança Pública sobre a violência no Rio não deixam dúvida. À noite que é mais difícil de andar. Eu me sinto seguro depois das 6 horas, 7 horas, e sair com meu filho na rua. Segurança é uma coisa meio complicada no Rio de Janeiro, né? Os roubos a veículos e assaltos a ônibus praticamente dobraram. Mas o que mais chama a atenção é a quantidade de homicídios dolosos com a intenção de matar. Foram 384 em 2013 contra 314 em 2012. Crescimento de 22,3%. Essa violência toda aí, a gente tá meio desconfiado de sair devido assim, porque é muito tiro. Nem as áreas pacificadas escapam de tanta violência. O policial militar também virou alvo. No ataque ao PP do Complexo do Alemão no último domingo, a Alda Rafael. Desde a implantação das unidades de polícia pacificadora, 8 PMs já foram assassinados em serviço. Acho que tem que capacitar mais os alunos que saem daqui da academia, vai parar de preparar. Quando invade a UPP, bota 2, 3 mil homens. E quando eles saem depois, deixa 4, 5 policial. Alemão, Complexo de Manguinhos, Falé. A paz tem sido a última coisa a reinar nas favelas. E a reação dos criminosos parece ter intensificado da Zona Sul à Zona Norte. As operações policiais tentam sufocar o tráfico. As apreensões de armas e drogas também aumentaram nos últimos meses, mas planejar as ações para reduzir principalmente o número de mortos ainda é um desafio. Esta semana foram 6 no Morro do Juramento. A polícia recolheu as armas dos PMs envolvidos na operação para confronto balístico. A perícia quer saber se os chamados autos de resistência foram forjados. Comandante, o senhor viu o que falou ali o entrevistado? Ele disse que
nas unidades de polícia pacificadora, às vezes você tem um efetivo muito grande num determinado momento e depois isso é reduzido. E aí a minha pergunta, o meu questionamento, tem policial para tanta UPP, companhia destacada, para reforçar o batalhão? Sim, tem sim. A gente, quando inaugura uma UPP, isso vem de um efetivo recém-formado. Então, a gente não está tirando de um local para colocar em outro. A gente está colocando policiais novos. E policiais novos, mas que estão já treinados, habilitados? Sim, estão treinados, habilitados para trabalharem nas unidades de polícia pacificadora. Né? Isso é um ponto. Em relação à questão dos índices de criminalidade, como foi falado ali, realmente esse ano ele está sendo um ano ruim em termos de índice de criminalidade. A gente tem acompanhado isso. Eu completei essa semana 6 meses à frente do comando da corporação. E aí falou-se ali em termos de a questão dos homicídios, por exemplo. Assim que eu assumi, nós fomos chamados lá pelo governador, pelo vice, eu, secretário de Segurança, o chefe de Estado-Maior, Coronel Paulo Henrique. O governador demonstrou uma preocupação muito grande com a elevação desses índices. Uma preocupação muito grande com a Baixada, Niterói, São Gonçalo, e exigiu que nós fizéssemos um planejamento para essas regiões também. Baixada já sexta-feira além agora, de dar continuidade, né, ao processo de pacificação. Né? Então, por isso, nós já inauguramos 2 companhias destacadas em Niterói, inauguramos essa semana uma companhia destacada em São Gonçalo, já inauguramos recentemente uma companhia destacada também em Belfor Roxo, uma na Pavuna, e esse processo ele continua. Então, a gente acredita que com essas ações a gente vai ter uma diminuição dos índices de criminalidade, vai ter um porque resultado é uma já. presença da Polícia Militar. E, agora, comandante, agora só para completar, eu sempre acreditei que prendendo mais a gente teria um número menor de índice de crimes. Esse ano de 2013, embora os índices de criminalidade estejam mais altos do que em 2012, na estatística de janeiro a outubro, que é o que o Instituto de Segurança Pública já apurou até agora, foram presos e apreendidos 31 mil pessoas. E mesmo assim não surtiu o efeito esperado pelo senhor? Esse índice é 25% maior do que o mesmo período do ano passado. Ou seja, a Polícia Militar está trabalhando, está prendendo, fazendo a sua parte. A gente acredita, né, que com esse trabalho contínuo e com essa presença mais permanente das companhias destacadas, tem que ver se a Justiça também vai manter preso, né, comandante? Daqui a pouquinho o senhor complementa essa resposta. A gente vai ter que ir para um rápido intervalo. O Eduardo Oliveira também tem outras perguntas. É já já. O Ricardo faz o que for preciso para conseguir preço. Oferta UTPs. Negociação direta com presidentes mundiais das indústrias. NED 39 full com conversor. Negociação inédita, única e exclusiva. Só 1.199. Ricardo Eletro. Fala, Chico. Capricha que é carnaval, hein? Opa! Vou te transformar no sonho da mulherada. Falando em sonho, você já viu os prêmios do Super X-Cap? Não. Por apenas R$20 por mês, você concorre a casa, carro, moto, vale viagem, além de R$20 mil toda semana. Sim! X-Cap, tem mais 1 milhão todo mês. Dá ou não dá pra sair bem na foto? Ô, tá indo aonde? Eu vou ali na lotérica comprar meu Super X-Cap. Fui. Ó, mas quem vai ganhar sou eu, hein? Que isso? Super X-Cap é da Caixa. Já estou de volta e agora vamos falar de outro assunto. Temos uma novidade. Você sabia que a Papelex, maior distribuidora de produtos de escritório e informática do Rio de Janeiro, está inaugurando uma loja de atacado e varejo na Penha? Isso mesmo, são mais de 12 mil itens. A Papelex preparou o maior festival de ofertas que traz uma variedade de produtos de qualidade. É imperdível, você não pode deixar de conferir. A Papelex atende empresas de todos os portes. Lá você vai encontrar os produtos que o seu escritório precisa. Pode confiar. Gostou da novidade? Se eu fosse você, passaria lá ainda hoje. Então não esquece, nova loja da Papelex fica no bairro da Penha, na rua Castelo Branco 213. As ofertas estão ótimas e são muitas. Então é isso aí, gente. Agora vocês já sabem, precisando de material de escritório e também de informática, corram logo para a Papelex. Eles estão esperando, não perca tempo. Precisou, ligou, chegou. Papelex, tudo para sua empresa. E agora nós voltamos com o Eduardo Oliveira. Vamos lá, vou sentar aqui novamente, porque o Eduardo Oliveira tem uma pergunta para o comandante.
O nosso repórter aqui policial, coronel, ele tem também experiência em incursão, vai sempre com a polícia fazer essas operações. Pode perguntar, Eduardo. Olha, Helena, eu queria perguntar ao comandante o seguinte: a gente, durante as nossas reportagens em unidades de polícia pacificadora, a gente já sentiu a necessidade por parte dos moradores de ter um canal direto entre o comando da UPP e os moradores, mas não é aquele contato direto pessoal, mas um telefone em que a pessoa não precisa se identificar, não é através do disco de denúncia. Eles querem realmente que tenha alguma coisa próxima à comunidade e que eles se sintam seguros e possam fazer as denúncias, ou seja, eles querem trabalhar ao lado da polícia, mas ao mesmo tempo também não querem aparecer com medo de alguma represália por parte de criminosos que persistem em ficar na região. Essa é a pergunta para o comandante. O Disque Denúncia é uma grande ferramenta que a população tem utilizado. Mas, além disso, e só ratificando aqui uma informação que sempre foi divulgada, o Disque Denúncia, ele garante o anonimato. Né? Quem recebe essa informação oriunda do Disque Denúncia, ali não tem o nome do denunciante, não tem endereço, não tem telefone. Mas, além disso, eu conversei ontem com o coronel Frederico, comandante das unidades de polícia pacificadora, e ele está criando uma ouvidoria. Né? Então, eu acho que vai ser mais um canal de comunicação entre a comunidade e a polícia militar, e eu acho que isso vai facilitar aí essa comunicação entre a população e, no caso ali específico, as companhias de polícia pacificadora. Coronel, últimas perguntas aqui. Eu queria saber do senhor o seguinte: em relação ao armamento, se a Polícia Militar hoje está bem armada, porque temos alguns questionamentos pelos próprios policiais, de que faltaria aí bala, problemas em armas, se isso está ok. E outra coisa, qual é o cronograma de implantação de UPPs e de companhias destacadas? Munição não falta, a gente tem, está inclusive acabando de adquirir mais um lote, já estamos pedindo autorização para comprar mais um. Há um processo também de compra de mais armamento. Então, munição, armamento, equipamento, a gente não tem esse problema. Amanhã a gente vai estar inaugurando uma nova UPP, né? A gente está entrando na Baixada amanhã com uma unidade de polícia pacificadora, ali na região da Mangueirinha, onde nós tínhamos uma companhia destacada. E dentro desse estudo de prover maior segurança na Baixada, Niterói, São Gonçalo, a gente estudando percebemos que ali já era uma região que cabia esse novo modelo, né, ao invés da companhia, a UPP. Então amanhã a gente está inaugurando lá com a maior satisfação, esperando que isso também reflita de forma muito positiva nos índices de criminalidade ali daquela região. Tá certo. E como o senhor explicou antes, sem tirar de outros locais. São policiais novos que estão indo para lá, não é isso? Correto. Tá certo. Muito obrigada. A gente vai para mais um intervalo e eu volto rapidinho. O trânsito foi transformado numa selva. A vida entre duas rodas. Conexão Repórter com Roberto Cabrini. Hoje, 00:15, no SBT. Você tem dúvidas de como renovar a sua casa? Sim? Então conheça a Valde Móveis. Estamos em 6 endereços. 2 lojas Polo Moveleiro em Duque de Caxias, Caxambi, Niterói, Shopping Rio Decor de Portovil e de Niterói. Mesa com 4 cadeiras a partir de R$ 1.599. Requinte, sofisticação, qualidade, garantia e preço justo você encontra na Valde Móveis. 3657-5876. Sempre um endereço perto de você. Pai, quando foi a Revolução Francesa? Revolução Francesa. Mitocôndrias. Com a banda larga da Oi de até 10 MB, você não passa por isso. Só R$ 29,90 por mês e seu filho tem acesso ao Educa, um portal de educação do ensino infantil ao vestibular. Aproveite na volta às aulas. Ligue 0800 031 0001 e assine já. Fala, Chico, capricha que é carnaval, hein? Opa! Vou te transformar no sonho da mulherada. Falando em sonho, você já viu os prêmios do Super X-Cap? Não, por apenas R$20 por mês você concorre a carro, moto, vale viagem, além de R$20 mil toda semana. Sim! X-Cap, tem mais 1 milhão todo mês. Dá ou não dá pra sair bem na foto? Ô, tá indo aonde? Eu vou ali na lotérica comprar meu Super X-Cap e fui. Ó, mas quem vai ganhar sou eu, hein? Que isso? Super X-Cap é da Caixa. O
Ricardo faça o que for preciso para conseguir preço. Oferta UTBs. Negociação direta com presidentes mundiais das indústrias. NED 39 Full com conversor. Negociação inédita, única e exclusiva. Só 1.199. Ricardo Eletro. SBT Rio, manhã. Oferecimento. Supermercados Unidos, de mãos dadas no carnaval por você. Hoje aqui no SBT Rio Manhã nós falamos sobre as unidades de polícia pacificadora e recebemos o comandante da Polícia Militar, Coronel Luiz Castro. Obrigada, Coronel. Obrigado pelo convite. Continuem confiando no trabalho da Polícia Militar. A gente vai trazer segurança para essa população. Tá certo. Muito obrigada e eu espero realmente que isso aconteça. Um bom dia para vocês e amanhã eu tô de volta. Tchau, tchau. A Polícia Militar reforçou o efetivo e escoltou o ônibus do Corinthians até a chegada ao Pacaembu. Lá dentro, os torcedores protestaram no silêncio